Vasos comunicantes, um questionamento sobre o confronto de gestões na ordem monetária. O sistema monetário como vasos comunicantes. Podemos conceber o sistema financeiro global como um circuito hidráulico de vasos comunicantes? Nesta analogia, o capital não se cria ou se destrói, apenas se desloca entre diferentes reservatórios, os países e seus sistemas financeiros. A força que impulsiona esse fluxo, a pressão, seria uma combinação de juros, percepção de risco, estratégia geopolítica e, fundamentalmente, a confiança na gestão de cada reservatório. Se aceitarmos esta premissa, os movimentos de capital que hoje observamos não seriam eventos aleatórios, mas consequências lógicas de um vasto confronto de gestões. De um lado, temos a gestão do Federal Reserve, o Fed, cuja política de expansão quantitativa levanta questões sobre sua sustentabilidade a longo prazo. Do outro, a gestão do Banco Popular da China, o POC, que parece operar com base em uma estratégia metódica e de longo alcance. Entre eles, o Banco Central do Brasil e o Banco Nacional Suíço funcionam como reservatórios intermediários, cujos níveis de capital flutuam, revelando as pressões e a direção do fluxo principal. Este ensaio propõe uma análise desses quatro gestores, não para afirmar verdades, mas para questionar a narrativa dominante e traçar a lógica dos fluxos que podem estar redesenhando silenciosamente a ordem monetária global. O manual de operações de cada gestor. Para entender o fluxo, é preciso primeiro entender a filosofia de cada operador. Qual é o verdadeiro manual de operações de cada banco central, para além de seus mandatos oficiais? O Federal Reserve dos Estados Unidos opera com uma hipótese implícita de manutenção da hegemonia. A prioridade é preservar o status do dólar como moeda de reserva global, permitindo a monetização da dívida soberana e a exportação de pressões inflacionárias para o resto do mundo. A pergunta que se impõe é: até quando os credores estrangeiros aceitarão financiar um sistema cuja base de ativos, a dívida, se expande exponencialmente, enquanto o valor real do ativo de reserva se dilui? O Banco Popular da China opera com uma lógica diferente, a da troca estratégica. Utilizar o superávit comercial para converter ativos de papel, o dólar, em ativos reais, commodities, ouro, infraestrutura. Expandir o uso do renminbi em transações bilaterais para reduzir a dependência de intermediários. Estaria a China executando uma transição de poder monetário, trocando a moeda que imprime por recursos finitos? O Banco Central do Brasil vive o dilema do pivô. A gestão se encontra em um ponto de inflexão, dividida entre a dependência histórica do sistema dólar e a crescente interdependência comercial com a China. Possui instrumentos como o swap cambial, mas sua aplicação parece reativa, não proativa. O Brasil está ciente de sua posição como pivô geopolítico e econômico? A gestão atual utiliza seu poder de barganha para maximizar os benefícios dessa posição ou age como receptor passivo das pressões externas? O Banco Nacional Suíço, por sua vez, parece operar como um gestor de portfólio. A política monetária parece focada em gerir o balanço do Banco Central como um grande fundo de investimento, imprimindo francos para adquirir ativos estrangeiros, ações de tecnologia, títulos, e suprimir a valorização da própria moeda. A quem serve, em última instância, essa estratégia? Ao cidadão suíço, cujo poder de compra é diluído pela impressão de moeda, ou aos interesses de uma indústria de exportação e de um setor financeiro que se beneficia da estabilidade do portfólio? O fluxo Brasil-China, uma anomalia aparente. O fluxo de capital entre Brasil e o resto do mundo apresenta um paradoxo que merece um exame mais atento. Observa-se um movimento significativo de capital local, o chamado offshore brasileiro, vendendo ativos em reais para adquirir dólares, um movimento justificado pela narrativa de risco Brasil. Simultaneamente, o Brasil é o maior parceiro comercial da China, que, por sua vez, é o maior detentor de reservas em dólar do mundo e busca ativamente diversificar sua exposição. Isso nos leva a uma questão central de mercado: se um grande volume de reais está sendo vendido, quem está comprando? O mercado é uma via de mão dupla. Para cada vendedor, deve haver um comprador. Considerando a escala dos fluxos, quem teria o apetite e a capacidade estratégica para absorver bilhões de reais que o capital local rejeita? A lógica nos leva a considerar o ator que mais se beneficia da estabilidade do real e do acesso às commodities brasileiras, a China. Se essa hipótese for correta, estaríamos testemunhando um fluxo circular notável. De um lado, o offshore brasileiro vende real e compra dólar, movido pela percepção de risco político e fiscal doméstico, em uma estratégia de curto prazo, buscando segurança nominal.
Do outro, uma contraparte estratégica vende dólar e compra real, motivada pela necessidade de acesso a ativos reais, soja, minério, petróleo, que são precificados em uma moeda subvalorizada. Uma estratégia de longo prazo, a troca de ativo de papel por ativo real. Estaríamos diante de uma massiva assimetria de informação, onde o capital local, guiado pelo ruído da política, vende um ativo lastreado em commodities por um preço que a contraparte estratégica considera uma barganha? O offshore brasileiro estaria, sem saber, facilitando a estratégia chinesa de desdolarização ao prover liquidez em reais e aceitar dólares em troca? O confronto de lógicas. Uma conclusão em aberto. Se a analogia dos vasos comunicantes se sustenta, o que vemos é um confronto entre duas lógicas de gestão. A lógica do Fed, que depende da confiança contínua em um ativo de papel que se multiplica, e a lógica do POC, que parece focar na acumulação de ativos tangíveis. Nesse cenário, a gestão do Banco Central do Brasil é crucial. Uma gestão passiva permite que o Brasil seja o campo onde essa transferência de riqueza ocorre. Uma gestão ativa, que compreende seu papel de pivô, poderia redefinir os termos da troca. O Brasil tem o que a China precisa: soja, minério, petróleo, proteína animal, água doce. A China tem o que o Brasil precisa: capital de longo prazo, tecnologia industrial, mercado consumidor. O swap cambial é um instrumento que poderia transformar essa interdependência em soberania. Mas para isso, é preciso que o gestor do Banco Central compreenda que seu papel fiduciário é com o povo brasileiro, e não com o sistema que ele está sendo convidado a perpetuar. Da mesma forma, a estratégia do Banco Nacional Suíço levanta questões sobre o propósito final de um banco central em uma nação soberana. Seria ele um gestor do patrimônio do povo, ou um gestor de portfólio para uma elite econômica? As respostas a essas perguntas não são simples, mas a direção dos fluxos nos vasos comunicantes do sistema monetário global parece indicar que uma reconfiguração silenciosa já está em andamento. A questão não é mais se a ordem está mudando, mas sim quem está compreendendo a natureza dessa mudança e agindo de acordo com ela. O capital não mente. Ele vai para onde é bem tratado. E a pergunta que cada gestor de banco central deveria fazer a si mesmo é: estou tratando bem o capital do meu povo?